Boa noite. Este trabalho está voltado para a questão 4 do ENAD de 2019. O trabalho em si ele foi elaborado por mim e pelo Luan. Bom, o problema em si ele fala que um dos objetivos da engenharia de bioprocessos é incrementar a atividade catalítica de enzimas livres e imobilizadas. A produção de xilitol por via enzimática é conduzida usando a enzima xilose isomerase. Esse biocatalisador ele é obtido pelo cultivo submerso, desse nome bem diferente aqui, em bioreator. Após o crescimento celular, as células elas são separadas por centrifugação e permeabilizadas para extrair a enzima xilose isomerase. O extrato enzimático é purificado e a enzima é imobilizada e utilizada na produção de xilitol. Esse bioprocesso ele pode ser conduzido em um reator tanque agitado ou tubular. Com base nessas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. No item A, então ele pede para a gente elaborar um diagrama de blocos, indicando as etapas relatadas do processo. Já no item B, ele pede para a gente citar 3 características que diferenciam os bioreatores de tanque agitado de bioreatores tubulares, seja em termos de geometria ou condições de processo, considerando que a operação é em regime contínuo. E o item C, ele cita 2 vantagens e 2 desvantagens na utilização de enzimas imobilizadas, em comparação ao uso de enzimas livres. No item A, o exercício pede então para a gente elaborar um diagrama de blocos, indicando as etapas relatadas no processo. Então, para elaborar esse diagrama de blocos, o primeiro passo então é identificar as etapas do processo. A identificação ela pode ser feita apenas lendo o enunciado, identificando as principais etapas descritas ali. Após identificadas essas etapas, basta a gente passar essas etapas, desenhá-las em forma de diagrama de blocos. Vamos ver no slide em seguida. Bom, então para que possamos montar o diagrama de blocos, nós decidimos então repetir o enunciado aqui, para que possamos então identificarmos juntos as principais etapas do processo descritas nesse enunciado. Bom, então vamos lá. Um dos objetivos da engenharia de bioprocessos é incrementar a atividade catalítica de enzimas livres ou imobilizadas. A produção do xilitol por via enzimática é conduzida usando a enzima xilose isomerase. Esse biocatalisador ele é obtido pelo cultivo submerso, desse nome bem grande aqui, em bioreator. Após o crescimento celular, as células elas são separadas por centrifugação e permeabilizadas para extrair a enzima xilose isomerase. O extrato enzimático, então, ele é purificado e a enzima é imobilizada e utilizada na produção de xilitol. Esse bioprocesso ele pode ser conduzido em um reator tanque agitado ou tubular. Bom, então, aqui identificamos as 6 etapas, descritas assim, as 6 principais etapas descritas nesse enunciado. Então, foi primeiro, então, crescimento celular, centrifugação, permeabilização, purificação, imobilização e produção de xilitol. Aí colocamos embaixo de cada item, identificado, entre parênteses, o equipamento, que possivelmente pode ser usado. No caso, então, no crescimento celular, o bioreator de propagação, na centrifugação, a centrífuga, permeabilização, extração por solvente da enzima, na purificação, a filtração, floculação, precipitação, cromatografia ou cristalização, na parte de imobilização, pode ser por adsorção ou ligação iônica, e na produção de xilitol por bioreatores. No item B, devemos citar 3 características que diferenciam os bioreatores tanque agitado de bioreatores tubulares, seja em termos de geometria ou condições de processo, isso considerando a operação em regime contínuo. Nas imagens apresentadas,
nós vamos ter os exemplos de um reator tubular de fluxo contínuo, também conhecido por PFR, e também um reator tanque agitado de fluxo contínuo, também conhecido por CSTR. Uma das características então que diferencia os bioreatores tanque agitado de bioreatores tubulares pode ser então que o aquecimento dos reatores de tipo tanque agitado ele pode ser feito por serpentinas internas ou externas, reatores tanque meia cana, enquanto o aquecimento de reatores tubulares ele pode ser feito por encamisamento dos tubos, semelhante a um trocador de calor duplo tubo. É possível observar também que o reator tanque agitado ele possui configuração vertical, com as entradas e saídas de reagente e ou produtos, sendo no topo ou no fundo do reator. Já no reator tubular, a configuração é horizontal. O controle de temperatura do reator tubular ele é mais difícil do que no reator de tanque. Isso acontece devido à constante mudança das variáveis ao longo do reator tubular, principalmente em reações exotérmicas, fazendo com que a temperatura ao longo do comprimento do reator seja diferente. No reator tanque, devido à mistura ser homogênea por causa da agitação, o controle ele é mais fácil. No reator tipo tanque agitado, ele é utilizado então preferencialmente para líquidos, enquanto o reator tubular ele é usado preferencialmente para gases. Para líquidos, ele terá uma perda de carga maior, o que significa maior gasto energético. O reator tanque agitado ele possui agitadores e outras diversas partes móveis, diferente do reator tubular. Isso torna-se a instalação e manutenção de um reator tanque agitado mais complexa. No reator tanque agitado, as concentrações da massa reacional são iguais em qualquer ponto do reator, devido à sua agitação. No reator tubular, as concentrações se alteram ao longo do comprimento do reator, conforme ocorre a reação, não variando na coordenada radial e nem na coordenada angular. Quanto à comparação entre o volume entre um reator tanque agitado e um reator tipo tubular em regime contínuo, se nós resolvermos as equações de projeto dos dois reatores para as mesmas condições de reação e alimentação, o volume do reator tanque agitado geralmente vai ser maior do que o reator tubular. Resolvendo as equações, se chega em um gráfico desse tipo. É possível reparar que a linha listrada, que representa o volume do reator CSTR, em comparação com o volume do PFR, que é a parte escura abaixo da linha sólida, se forem pegar para uma mesma conversão, o volume do CSTR sempre vai ser maior, a não ser que a conversão seja muito pequena. Nesse caso, o volume dos reatores vai ser equivalente. A letra C pede que nós citemos duas vantagens e duas desvantagens da utilização de enzimas imobilizadas em comparação às enzimas livres. Para resolver essa questão, é necessário saber o que são enzimas imobilizadas e enzimas livres. As enzimas livres elas são enzimas que vão se apresentar no formato solúvel. A ideia de mobilizar essas enzimas é torná-las sólidos insolúveis, realizando o processo de mobilização. Os principais métodos atualmente são a dissorção, a ligação covalente e o envolvimento. O material utilizado para a imobilização vai ser denominado de suporte e pode ser um polímero natural, um polímero sintético ou materiais inorgânicos. Esse suporte ele não pode ser tóxico às enzimas, ele tem que ter uma capacidade de retenção boa e reter bastante enzimas internamente. Ele deve apresentar resistência a ataques químicos e microbiológicos. Também deve apresentar resistência às solicitações mecânicas do sistema. E ele tem que ter uma alta difusividade do substrato dos produtos para facilitar a catálise e a reação. Quanto às vantagens quanto ao uso das enzimas imobilizadas, a gente pode citar a facilidade na separação do biocatalisador do produto final, já que aí o sistema vai ser um sistema sólido-líquido,
Então, o processo de separação é mais simples, podendo ser, por exemplo, uma centrifugação ou uma filtração. Com a facilidade de separação, é possível recuperar esse biocatalisador e reutilizá-lo no processo. Isso também facilita a operação em modo contínuo do processo, já que torna possível a utilização de reatores de leito fixo ou fluidizado. Com os de enzimas livres, que são solúveis, a operação geralmente vai ocorrer em batelada, já que se ela ocorresse de forma contínua, teria que ser colocada enzima de forma contínua também no reator, o que ia deixar o processo muito caro. A imobilização também torna a enzima menos acessível a agentes desnaturantes e microbiológicos. E esses agentes eles podem causar danos à estrutura da enzima. Dessa forma, enzimas imobilizadas vão ter uma estabilidade maior. Quanto às desvantagens do uso das enzimas imobilizadas, podemos citar os custos, já que o custo da enzima imobilizada vai incluir o custo da enzima livre, o custo do suporte e do processo de imobilização. Também vai ocorrer a perca dos efeitos de difusão mássica, que causam um maior contato entre enzima e substrato. Isso comparando, né, com o uso de enzimas livres, porque as enzimas livres sendo solúveis vão ter um contato maior com o substrato, já que o sistema vai ser homogêneo. E outra desvantagem é que durante o processo de mobilização, pode ser que alguns sítios ativos da enzima sejam comprometidos e sofram uma inibição. Por exemplo, se o processo for de mobilização for por ligação covalente, pode ser que o suporte acabe se ligando aos sítios ativos da enzima, ou pode ser que ele cause alguma alteração na conformação da estrutura molecular dessa enzima, o que vai fazer com que a enzima perca sua atividade enzimática. Todas as informações dessa resolução foram retiradas e confirmadas através desses 3 livros, caso alguém tenha interesse, dá uma olhada. E é isso aí, pessoal. Estamos abertos a dúvidas.